Bom dia, amigos e amigas, irmãos e irmãs. Está no ar pela Rádio Web Nogueira. A palavra de Deus com Bispo Roberto Nogueira. Agora, preparem seus corações. Vamos ouvir a palavra de Deus com Bispo Roberto Nogueira. A paz do Senhor a todos. Shalom, meus amados. Bom dia, graça e paz a todos nesta manhã de quinta-feira, dia 3 de setembro. Desde já, eu quero abençoar a sua vida em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através de uma palavra. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo de número 35. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo de número 35. Aleluia. Aonde nos diz a palavra do Senhor. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele a seus discípulos: vamos para o outro lado. Meus amados, antes de eu entrar nesta palavra, eu quero dizer para você, eu quero fazer um convite para você. Neste sábado e domingo, dia 5 e dia 6 de setembro, nós temos o nosso Bazar do Bem ali na rua Geraldo Gutierrez, número 155, na Igreja Apostólica Chama Ardente, viu? Ali vai ter peças ali, roupas ali de boa qualidade, tá? A preço bem acessível, tá bom? Você dá uma passadinha lá, tá? Seja o nosso convidado de honra para estar participando deste bazar. E à noite, às 19h30, do culto, nosso maravilhoso culto. Você não pode perder o culto da família. Vai lá, você e sua família, vai prestigiar a nós lá, vai receber a bênção do Senhor para a tua casa, para a sua família, em nome de Jesus, tá bom? Rua Geraldo Gutierrez, 155, Jardim São Paulo, Várzea Paulista, Igreja Apostólica Chama Ardente. A palavra de Deus fala aqui, que naquele dia nada mais, nada menos, era um dia comum. Era um dia qualquer na vida dos discípulos de Jesus. Eles já estavam há algum tempo ouvindo os ensinamentos de Jesus através das suas parábolas. E o texto começa dizendo, naquele dia. Era um dia normal, era um dia comum. No entanto, meu amado irmão, eu quero dizer para você que seria um dia especial na vida de um homem. Alguém do outro lado, na outra margem, estava precisando ter um encontro com Jesus. E quem era este alguém? O texto nos fala de um possesso, de um homem que habitava os sepulcros da cidade de Gadara. Gadara, meus amados irmãos, eu quero dizer para você que era uma região essencialmente habitada por gentios. E ela ficava de frente ao mar, onde existiam cavernas. E aquelas cavernas eram sepulcros cavados em rochas. Era um local para onde convergiam as pessoas que eram lunáticas, endemoniadas, pessoas que eram jogadas fora da sociedade. E Jesus, ele convida seus discípulos para passarem para o outro lado. E esta expressão, meus amados irmãos, nos leva a pensar sobre a nossa atitude em relação àqueles que sofrem e perecem. Atravessar do outro lado é perceber a dor de pessoas que estão escravizadas, oprimidas, possessas, como estava aquele homem no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. É deixar o nosso comodismo, meus amados, e por um momento esquecermos dos nossos projetos pessoais e fazermos um exercício de pensar naqueles que estão fora, abandonados à sua própria sorte. Mas por que muitas vezes atravessar é difícil? Sabe por quê? Porque para atravessar é preciso enfrentar a noite. Aqui no versículo de número 35, diz assim, que naquele dia, ao anoitecer. Para nós realizarmos, meus amados, a obra de Deus, não podemos ficar esperando circunstâncias favoráveis.
A palavra de Deus diz que era noite. Não era recomendável a travessia, mas apesar da noite, Jesus, ele impele os discípulos por causa da necessidade daquela cidade de Gadara. A urgência da evangelização, ela não pode esperar o capricho dos cristãos acomodados, esperando um momento propício. Não. A palavra de Deus fala que a hora é agora, o tempo é esse. Mesmo que estejamos perante a noite das dificuldades, das circunstâncias adversas, devemos sempre lembrar que o projeto da travessia é dele e não nosso. É Jesus quem convida os discípulos para atravessar. Jesus ele fala assim: atravessamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Há mais de 2000 anos, meus amados, ele nos deu esta ordem: ide por todo mundo pregar o evangelho. A sua ordem ainda ela tem que ecoar dentro do nosso coração. Essa ordem ela nos desafia a enfrentar todo tipo de adversidade para alcançarmos aqueles que estão do outro lado. Para atravessar é preciso deixar multidão. Jesus ele está ensinando a multidão. O ibope de Jesus, meus amados, naquela época estava em alta, todos os queriam. Ele estava no auge da sua popularidade, mas Jesus sai da sua zona de conforto, deixa o seu lugar seguro, ele deixa a multidão e lança-se ao mar. E para fazermos a obra de Deus, meus amados, é preciso deixar nossas comodidades muitas vezes. Para que a mensagem do cristianismo chegue até nós, muitos tiveram que pagar um alto preço, sabia? Que aquelas pessoas que falaram do amor de Jesus para mim, para você, pagaram um alto preço. Alguns perderam até mesmo as suas vidas para que outros fossem alcançados. Deixar a multidão não é difícil, não é fácil. É preciso coragem, renúncia, sacrifício. É o próprio do ser humano querer ficar entre a multidão. Louvado seja o nosso Deus. Isso é de nós, meus amados. Ficar no nosso comodismo. Talvez achando, não, isso não é para mim. Eu não fui chamado para esse tipo de coisa, não. Eu vou deixar o conforto da minha casa para ir lá, aonde tem drogado, aonde tem prostituta, aonde tem embriagado, aonde tem mendigo. Não, vou não. Isso não é para mim, não. A igreja tem pessoas já preparadas para isso. Ei, essas pessoas eu quero dizer para você, meu querido, que somos nós. É eu e você, meu amado. Somos nós que Jesus preparou para fazer este tipo de trabalho. Para atravessar, meus amados, nós temos que enfrentar os ventos contrários. E quando a gente decide realizar a obra de Deus, nós enfrentamos terríveis desafios, a incompreensão das pessoas, os desafios contrários e muitas vezes até dificuldade financeira. Saiba que, se você deseja atravessar para o outro lado, para ajudar a pessoa que sofre, os ventos contrários irão se levantar para fazer com que você desista e abandone o projeto da travessia. É a mesma coisa, meus amados irmãos, se você pegar lá no Antigo Testamento, no livro de Neemias. Quando Neemias vê lá os muros da cidade de Jerusalém todo destruído, aí ele resolve tomar uma atitude, vai lá, fala com o rei, pede para ir novamente até Jerusalém, e ali ele toma uma decisão, toma uma atitude de reconstruir a muralha de Jerusalém. Quando ele começa a reconstruir a muralha, o que acontece? Vem lá dois atribulados chamados Sanbalat e Tobias e começa, para com isso, Neemias, esse negócio não vai dar certo, você está ficando louco. Para com isso. Eu quero dizer para você, é a mesma coisa, meu amado, minha amada.
Quando você se propõe a fazer a obra de Deus verdadeiramente, vai se encontrar com muitos Sambalate e Tobias pelo seu caminho, dizendo para você: para com isso. Você vai lá. Mas aquele povo lá não merece a sua ajuda. Mandarabadarabaxeia. Mas todo dia você está na igreja. Mansubiandacalavaxeia, que verdade. E os discípulos estavam preocupados com a sobrevivência e ficaram com medo de morrer. Estavam mais interessados em sobreviver do que em ajudar alguém do outro lado. O único projeto de vida que possuía era salvar as suas próprias vidas. Agora, Jesus, porém, a palavra de Deus fala que Jesus dormia porque estava descansando nos propósitos de Deus. É a mesma coisa de Neemias, quando Sambalate e Tobias falam para ele: Neemias, desce daí. Desce daí, vem aqui, vamos conversar, Neemias. Quero falar para você que esse negócio aí não vai dar certo. E Neemias não deu ouvido à palavra de Sambalate e Tobias, sabe por quê? Porque ele estava descansando no propósito que Deus tinha colocado na vida dele, que era de reconstruir, de refazer a muralha de Jerusalém, de dar segurança para aquela cidade, porque uma cidade fortificada era uma cidade que tinha muralhas, era uma cidade que era protegida, era uma cidade que tinha proteção. E eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, que você também pode ter esta muralha em sua volta, que você também pode ter esta proteção espiritual ao seu redor. Lavaçubiandacalavaxeia. Se você dá lugar, se você descansar no propósito que Deus colocou no seu coração. E para atravessar é preciso estar disposto a confrontar os poderes e estruturas das trevas. Do outro lado, Jesus confrontou o poder das trevas que possuía um homem infeliz. A batalha espiritual, meu amado, é uma realidade. Quando a igreja decide sair para o evangelismo, eu quero dizer para você, e para a obra missionária, trava-se uma batalha direta com os principados e com as forças espirituais contrárias. Quando você se prontifica a fazer a vontade, a fazer a obra de Deus, saiba que é travada uma luta, uma batalha espiritual para tentar impedir você. Amém? Como Jesus, nós precisamos ter a autoridade, meus amados, para confrontar esses poderes que querem dominar a mente das pessoas, influenciando culturas que são demonizadas dos seus valores e perde a compaixão pela vida humana. Aqueles homens de Gadara não se importaram com o sofrimento daquele homem, mas expulsaram Jesus quando Jesus o libertou. A igreja ela não pode mais se intimidar diante dos desafios dos poderes das trevas, que prende as pessoas a grilhões do mal. Nossa tarefa é libertar os cativos no poder do nome de Jesus e proclamar os valores do reino de Deus, onde quer que nós formos e aonde quer que nós estivermos. A tarefa é enorme, meus amados. O tempo é pouco, o sofrimento ele impera na humanidade. E nós, igreja, devemos estar preparados para a travessia, para enfrentar o mar, os desafios e alcançar do outro lado, onde pessoas sofrem, oprimidas pelas forças do mal. Enquanto muitos estão preocupados com os problemas do dia a dia, lutando pela sua própria sobrevivência, os verdadeiros discípulos de Cristo, que somos nós, se arriscam a atravessar do outro lado, mesmo diante de adversidades que se apresentam, certos de que o projeto de travessia não é nosso, e sim é de Jesus, o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, aquele que garante o nosso êxito, e que nos afirma e que nos anima a chegar do outro lado, aonde vivem os que sofrem sem paz e sem esperança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fique com Deus, fique com essa palavra no seu coração. Eu espero você domingo às 19h30 na Igreja Apostólica Chama Ardente, às 19h30, Rua Geraldo Gutierrez, número 155, Jardim São Paulo, Várzea Paulista.
Você e sua família são nossos convidados.